literatura infantil em tempos de novas mídias. Quando se fala em mercado, o segmento cresce mesmo disputando com os jogos eletrônicos e a internet a atenção das crianças. Uma pesquisa da Associação Nacional de Livrarias mostra que em 716 livrarias consultadas, a literatura infantil está presente na maior parte delas, em 74%. Do lado da criação, autores e ilustradores produzem títulos cada vez mais surpreendentes para um público também mais exigente. Mas o principal desafio, na visão dos autores, ainda é o estímulo à leitura e o processo de formação do leitor. Veja mais na reportagem de Paula Schettini. Esta tradicional livraria do Rio de Janeiro investe num espaço dedicado às crianças e adolescentes a cada nova loja inaugurada. Do ano passado para cá, o segmento infanto-juvenil cresceu 12% e é o segundo em vendas, perdendo apenas para a literatura adulta. Consumidores ávidos, os pequenos leitores também são exigentes. As lojas estão sempre cheias e cada vez mais o público quer ficar bastante tempo na livraria. Ele não vem comprar um livro e sair. Então ele quer entretenimento, ele quer... Por isso a gente investe muito nas contações de história, oficinas. E mesmo quando não tem atividade, os pais ficam bastante tempo com as crianças olhando, mostrando, contando história para os filhos. Escritor premiado e consultor do mercado literário, Luiz Antônio Aguiar considera que este aquecimento é devido ao grande investimento da iniciativa pública. Você tem vários canais hoje de acesso dessa literatura aos leitores. Você tem, por exemplo, uma livraria, como é o caso que do lugar onde nós estamos, eventos literários, como feiras literárias, e tem também a escola, o colégio, as bibliotecas escolares, a adoção escolar e ainda o maior cliente, provavelmente da maioria das editoras, que é o governo, as diversas instâncias de governo, prefeitura, estado, governo federal, diversos programas do governo federal, que compram uma quantidade bastante significativa de livros e abastecem essas bibliotecas públicas, principalmente as bibliotecas dentro da escola. Segundo ele, nem mesmo as novas tecnologias podem roubar a atenção dos jovens. Tem sempre essa coisa meio apocalíptica quando surge algum tipo de meio novo. O cinema ia decretar a morte da pintura e por aí vai, né? Se você for para o mito da caverna do Platão, tem lá uma coisa onde o alfabeto ia decretar, a escrita ia decretar o fim da memória, o fim da humanidade. Eu acho que pelo contrário, eu acho que as crianças hoje estão lendo muito também dentro desses mídias todos. Da mesma forma, a escritora Ieda de Oliveira comemora a boa fase do mercado infanto-juvenil, mas, segundo ela, ainda é preciso incentivo à leitura. Nós temos, no Brasil, uma preocupação muito grande que vem do governo, com programas de incentivo à leitura, investimentos nessa área. Nós temos trabalhos de programas de incentivo à leitura da Fundação Nacional do Livro Infanto-Juvenil, por meio do Salão do Livro, né? Programas do SESI, por exemplo, né? O SESI de São Paulo, que tem o Literatura Viva, que é um programa maravilhoso. Eles adquirem os livros, né? Entregam às escolas, as escolas trabalham os livros e depois eles convidam o escritor a estar com esses alunos, com essas crianças. O que eu assim gostaria de falar para os pais, né? Estejam com seus filhos, né? Tira 5 minutos, um pinguim de tempo, isso é mais importante que tudo. Conta uma história, sabe? Não está com tempo de... Conta uma história, mergulha nessa fantasia com ele, é um ato de amor. Isso é mais importante, é aí que você está formando leitores. Pois é, e a formação de novos leitores logo cedo muitas vezes passa por professores apaixonados pelo ofício e contadores de história. Essa é a opinião de Márcio Vassalo, autor de livros infanto-juvenis e que deu um depoimento bem importante ao Jornal Futura. Veja com a gente. Pai, eu gosto de te beijar logo depois que o dia clareça. Às vezes o homem fingia que não escutava o menino, só para ouvir de novo aquela frase e responder de rosto oferecido. Filho, o meu dia sempre clarece depois que você me beija. O universo da infância, para mim, é o que remete ao que a gente tem de mais mágico, mais assombroso, mais perturbador também, porque em todos os sentidos, né? Então, quando nós estamos mergulhando nesse universo, você não pode ter preconceitos, nem criar estereótipos na sua cabeça.
nem achar que porque você vai escrever pensando porque você vai ser lido por esse público, você pode fazer uma coisa de qualquer jeito. Pelo contrário, né, um público profundamente rigoroso, né, implacável muitas vezes. Ainda tem esse pensamento primitivo de achar que a literatura infantil, vamos dizer assim, é só você pegar meia dúzia de adjetivos, né, umas pitadas de lição de moral, um tati-bitate, bater tudo no liquidificador com muito açúcar, e aí você tem uma história. É bem diferente disso. Eu não escrevo uma história pensando para que idade é essa história. Se eu estou escrevendo para um garoto de 10 anos, para uma menina de 16 ou para alguém de 84 anos, né? Eu escrevo para mim e busco, de alguma forma, nas minhas memórias afetivas, a essência do que eu considero mágico para criar. No Brasil nós estamos lendo muito menos do que nós gostaríamos, mas muito mais do que nós imaginamos. Eu viajo muito aí pelo país, né, dando palestras, oficinas sobre educação para o encantamento, justamente para trabalhar a formação do leitor e o encantamento de uma forma geral no dia a dia da gente. E vejo exemplos inspiradores de professores realizando trabalhos belíssimos assim, em lugares que você aparentemente não imaginaria fosse possível. O que conta muito mais que qualquer estrutura de uma escola que a escola oferece é o professor. O professor é que faz a diferença. E é essencial mesmo, porque se o professor não é leitor, não é um apaixonado, não fica possuído pela leitura, ele não tem como incendiar as crianças, incendiar um menino, uma menina, né? Com essa paixão. Maísa era uma professora que olhava para tudo com olho de assombro e estranheza. Ela dizia que assombro é um susto cheio de beleza e que estranheza é o casamento do estranho com a surpresa. A Maísa dava aula de esticar suspiro. De olhos fechados, nós aprendíamos a suspirar fundo. E ela suspirava junto com a gente, com aquele riso, às vezes freado, às vezes embestado. O Seu Conto é Nossa História, né? Que foi um projeto assim, que eu tenho muito carinho por ele, foi muito apaixonante fazer. Eu tive que me despir de tudo isso para olhar no olho desses garotos, dessas meninas e ver o que eles têm para me dizer. O que eles têm para me dizer? O que eles veem que só eles veem nas comunidades onde eles moram. E fui muito surpreendido, né, em vários pontos, porque encontrei crianças lá com muita cultura, assim, muita sensibilidade, né? A literatura é arte, e a arte é fundamental para a gente viver. Eu não consigo imaginar uma vida sem arte, assim, o quanto ela pode transformar o nosso olho, e quanto isso pode transformar a nossa vida. Não necessariamente mudar o mundo, mas mudar a nossa maneira de ver as coisas, né? Suavizando quem precisa ser suavizado, amansando ou perturbando quem está suavizado demais. Onde eu moro, de tanto olhar, acabei fazendo algumas descobertas. Assim já descobri que o lugar onde uma menina se sente uma fada é na laje dela. Que quando o gigante está triste por ser grande, ele fica abaixo. Que a minha cabeça é igual à terra do sertão, mas quando eu leio chove muito dentro de mim. Que quando a madrugada abre fechadura, é claro, tomo banho. Que na subida da praça, escuto a voz da paisagem. Que quando o sol ficou com raiva da terra, ele fez o verão. E que o Mickey não quer ser da Disney. Realmente sem a arte não dá. O Jornal Futura faz mais um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Em instantes, na terceira reportagem sobre o vinil, a importância do LP para quem exerce a arte da discotecagem.